Fala, galerinha, samurais do conhecimento, tudo bem com vocês? Passando aqui mais uma vez para esse momento pílula da literatura para vocês, ok? Queridos e queridas, alunos amados. Muito bem, senhores, vamos lá. Bom, hoje eu vou falar de um gigante da poesia literária, né? Um cara que fez uma diferença estrondosa na literatura, que é nada mais, nada menos do que Mário Quintana. Isso, Mário Quintana. Bom, eu não vou me ater à biografia dele, certo? Eu vou falar sobre as características de sua obra, beleza? Primeiro entendendo que Mário Quintana tem uma literatura, tem uma particularidade na sua literatura que é fenomenal, né? Que é a ideia da simplicidade. É um humor bem sutil, tá? Não é aquela coisa carregada. Agora, professor, qual é a matéria-prima de Mário Quintana? Matéria-prima dele é o cotidiano. Talvez por isso Quintana tenha agradado tantos leitores com sua obra. E lógico, pessoal, Mário Quintana ele tem um teor poético fortíssimo, né? Fortíssimo. Agora, igual eu falei para vocês, esse cotidiano é que chama muita atenção do leitor, porque o leitor se identifica com a leitura de Mário Quintana, né? Agora temos, né, na sua obra algumas características, a ternura, a melancolia, né, o otimismo, o misticismo, como eu disse, esse humor irônico, nostalgia da infância, que eu adoro essa parte, certo? A pureza com que ele escreve, são os motivos, né, na realidade, do seu mundo poético. E é muito interessante trabalharmos um pouco a ideia das temáticas. Quais são as temáticas de Mário Quintana? Porque, o incrível que pareça, pessoal, são essas temáticas que são cobradas. Mas eu não estou aqui especificamente hoje para falar de vestibular. Eu quero falar desse poeta para que você de repente se interesse em ler uma boa poesia, Mário Quintana na veia, Bom, os temas de Mário Quintana, como eu disse para vocês, ele é carregado de algumas características que é muito importante você percebê-la, tá? É muito importante isso. Primeiro fato, é a tristeza das coisas. Quando ele aborda essa temática tristeza da coisa, ele vai falar do sentimento, não do sentimentalismo, né? Ele tem um tema forte que é a ideia da morte, como eu falei para você, a infância, o próprio progresso que acontece cronologicamente falando. Ele fala de Porto Alegre, né? Ele fala muito bem de Porto Alegre e, é lógico, essa ironia do cotidiano. Essas são algumas temáticas de seus poemas. Quando você percebe isso, cara, você cresce enquanto intelectual, você melhora o seu jeito de ver as coisas, né? Agora, as características de Mário Quintana é muito interessante. Primeiro nós temos a ideia do individualismo. É isso mesmo, o individualismo, a ideia do eu. E esse eu, ele trabalha, como disse anteriormente, com muita pureza, né? Com muito sentimento verdadeiro. E, lógico, ele vai tratar a ideia das profundezas, ou seja, o profundo humanismo, que é a ideia da busca do eu, aquilo que a própria Clarice também fazia, né? Essa poesia epigramática, inclusive essa palavra epigramática já foi cobrada em alguns vestibulares e infelizmente alguns alunos não souberam tratar isso. A epigramática é a sintetização das palavras, né? É uma poesia de sentidos curtos, certo? Então é uma poesia bem sintetizada, beleza? E a nostalgia da infância, como eu falei anteriormente,
e a simplicidade, é lógico. Então nós temos aí uma parte forte de Mário Quintana, que se você se atém a essas características, a esses temas, há uma compreensão maior. É onde você começa a se familiarizar com a poesia. Isso é maravilhoso. É lógico, pessoal, Mário Quintana se parece muito com João Cabral de Melo Neto, que ele tem mediante a essa simplicidade, ele busca sempre a perfeição técnica. Parece, é aquela mesma ideia de João Cabral de Melo Neto. Ele achava, né, que deveria escrever, né, a altura da poesia. Olha que interessante, não tratando a literatura como uma coisa qualquer. Isso é maravilhoso. Talvez por isso Mário Quintana seja tão amado pelos leitores. Ok? Porque na realidade a poesia é a insatisfação, é um anseio da autossuperação. Olha que interessante, né? Um poeta satisfeito não satisfaz. Olha que interessante. Um poeta satisfeito não satisfaz. Ou seja, ele tem que sempre estar à busca de alguma coisa para a sua poesia. E nesse momento tem uma dosagem da palavra, como eu falei anteriormente. Inclusive, tem um texto, um livro dele, né, de 35 sonetos, que ele fala muito da infância, da reflexão sobre a morte. E se você entende isso, cara, você vai perceber a sensibilidade de Mário Quintana. Né? Tem um livro dele muito interessante, Esconderijos do Tempo, que é um livro que concedeu ao autor, inclusive, um prêmio, né, de Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras. E esses sonetos, né, essa poesia, ela literalmente ela é marcada por um coloquialismo muito forte, é marcada por uma ideia de simplicidade, de cotidiano. E aí que está o interessante de vocês perceberem, né, a grandiosidade dessa literatura. Outra coisa que é muito importante vocês perceberem na literatura é a ideia da, do curto sentido das palavras. Não, poucas palavras com um sentido muito grande. Olha que interessante, né? E esse sentido leva você a internalizar, trazer para si essa literatura. A multifacetação das ideias de Mário Quintana talvez leve você a entender a efemeridade da vida. É isso mesmo. Você começa a perceber, galerinha, né, que quando você começa a ler Mário Quintana, ele traz alguns temas e a gente começa a perceber que muitas vezes nós estamos deixando muitas coisas por outras que não têm tanto sentido, que é a ideia da efemeridade da vida, o sentido das coisas. E ele, como disse anteriormente, ele trabalha, ele poetiza, ele traz o poema para todas as coisas, não necessariamente para a lua, certo? Para as estrelas, que é algo extremamente poetizado. Não, ele achava que em todas as coisas deveria haver a poesia. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês e que vocês possam cada vez mais se aprofundar numa bela leitura. Beijo para vocês, queridos.